Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e eu queria falar com vocês hoje um negócio muito importante na nossa prática clínica. Que é assim, a gente sempre escuta isso no nosso dia a dia, a gente escuta isso dos nossos amigos, a gente escuta isso no nosso consultório, que os pacientes têm alterações nos exames de imagem, né? Então tem uma ressonância magnética com alteração, tem uma degeneração discal, tem uma artrose, tem algum tipo de alteração específica no exame detectado no exame de imagem, e isso é a fonte do problema do paciente. Então eu vim aqui tentar desmistificar um pouco isso para vocês, tá? Então, mais uma vez, eu vou falar com embasamento científico para vocês, e vou mostrar uma coisa muito interessante que aconteceu na literatura científica que eles fizeram para provocar os radiologistas, que são os caras que dão o laudo desse tipo de exame de imagem, a melhorar um pouquinho o raciocínio deles. Então, presta atenção uma coisa. Eu acho que todos vocês já ouviram uma pessoa falar assim: eu tenho dor lombar, ou eu tenho uma dificuldade de movimento da minha lombar porque eu tenho artrose na minha lombar. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que a dor e a incapacidade não têm uma relação direta com a alteração do exame. Então, assim, ele pode ter um exame, uma degeneração importante, ele pode ter um desgaste importante da coluna, ele pode ter um abalamento discal, ele pode ter uma protusão discal, ele pode ter até uma hérnia de disco, e isso ser completamente assintomático. Isso pode acontecer tanto na coluna cervical, quanto na torácica, muito mais ainda, quanto na coluna cervical. Então, a gente tem uma estabilidade muito maior na coluna torácica por causa da questão das costelas, mas a coluna cervical e a lombar, que são normalmente mais fontes de dor do que a coluna torácica, também podem ter alterações degenerativas e serem totalmente assintomáticas. Então, eu vou mostrar para vocês dois estudos que viram exatamente isso. Então, o que eles fizeram? Qual que era a metodologia deles? Eles pegavam pacientes assintomáticos e faziam ressonância magnética ou da coluna cervical ou da coluna lombar. E o que eles encontravam? Eles encontravam alterações nesses exames, só que esses pacientes eram assintomáticos. Ou seja, o paciente pode apresentar uma série de alterações nos exames e não ter nenhum tipo de dor ou incapacidade relacionada a isso. E o que isso quer dizer para a gente na nossa prática clínica? Que não é por aí que eu avalio o meu paciente. Então, o que é importante você entender com esses estudos? O importante é você entender que a gente precisa aprender a olhar os exames e montar o quebra-cabeça da nossa avaliação. A gente precisa olhar o exame e verificar se aqueles parâmetros de alteração do exame são condizentes com o quadro que o meu paciente apresenta. Eu tenho ferramenta de avaliação de dor, eu tenho ferramenta de avaliação de incapacidade, que tem que ser aplicada antes de olhar o exame do paciente. Por isso que eu sempre friso muito para os meus alunos. Os exames são chamados de complementares e não é à toa, porque eles vão complementar todo o seu raciocínio diagnóstico. Porque se os exames forem exames diagnóstico, eu teria o exame e já teria uma conduta a partir do exame. E a gente sabe que se eu tiver uma conduta diretamente a partir do exame, a minha chance de erro é muito maior. Então, prestem atenção. Deixa eu mostrar aqui o estudo. Deixa eu só abrir os estudos na ordem que eu deixei aqui, para ficar legalzinho para vocês. Então, aqui, vou abrir o estudo para vocês. Ah, peraí. Aqui o primeiro. Opa, só um minutinho que eu vou ter que fazer tudo de novo. Vocês adoram essa parte que eu demoro, né? Ficam rindo e falam assim, puta, o cara ainda não aprendeu. Não aprendi. Olha lá, ó. Aqui, ó. Revisão sistemática da literatura de alterações de imagem de degeneração espinal em pacientes assintomáticos. É um estudo feito em 2015, tá? Em abril de 2015, um estudo recente, tá bom? Publicado numa revista de neuroradiologia, tá? Então, publicado numa revista para falar a linguagem dos radiologistas. Então, olha aqui o que aconteceu nesse estudo. O propósito desse estudo era verificar se as alterações degenerativas que são comuns na coluna espinal mais frequentemente ocorrem em sujeitos assintomáticos, em pain-free individuals, ou seja, indivíduos livres de dor, como dor lombar.
Os métodos, eles fizeram uma revisão sistemática de artigos que estavam reportando a prevalência de alterações nos exames de imagens ou de tomografia computadorizada ou de ressonância magnética em sujeitos assintomáticos de tudo que foi publicado na literatura em inglês até abril de 2014. 2 revisores avaliaram cada um desses artigos e eles selecionaram por década de 20, de 30, de 40, 50, 60, 70 e 80 anos. Então, eles dividiram os pacientes nessas idades, né? Determinando a idade especificamente da prevalência, da estimativa de prevalência por idade. Resultados: 33 artigos reportaram alterações de imagem em 3.110 sujeitos assintomáticos que se adequaram aos critérios de inclusão do estudo. A prevalência de degeneração discal em indivíduos assintomáticos foi de 37% a indivíduos de 20 anos de idade para 96% em indivíduos de 80 anos de idade. Ou seja, você tem uma pessoa a partir de 20 anos de idade no seu consultório e encontrar uma alteração degenerativa na coluna lombar desse paciente, ela está dentro de 37% da população, em média. Isso pode baixar para 30% ou pode subir para 50%. Ou seja, você atribuir a dor e a incapacidade desse paciente de 20 anos de idade a uma alteração do exame é um puta erro diagnóstico que você está fazendo. Tá bom? Agora, se isso acontecer naquele senhor de 80 anos de idade que está no seu consultório, 96% tem alteração. É óbvio. Há quanto tempo essa coluna está sendo utilizada? Há quanto tempo esse paciente tem sobrecarga na coluna? Desde que ele começou a andar. É normal ter esse tipo de alteração. Então, tem uma coisa que eu escutei uma vez que fala assim: encontrar alterações nos exames de imagem de pacientes mais idosos, a partir de 20 anos de idade, 30 anos de idade, 40 anos de idade, e você perceber que isso é mais incidente, é como encontrar ruga. Todas as pessoas vão ter rugas a partir de uma certa idade. E isso não quer dizer que essas pessoas estão velhas ou não. O que vai determinar se a pessoa está velha ou não é o que ela faz, o grau de incapacidade que ela tem. Não é isso? É exatamente o mesmo raciocínio que eu tenho que seguir no meu paciente. Eu tenho que medir a dor e eu tenho que medir a incapacidade. O exame é complementar. Se o exame tiver uma informação muito importante, muito relevante, eu posso seguir esse exame. Quando que esse exame pode ter uma informação importante ou relevante? Quando a incapacidade do meu paciente envolver alterações sensitivas importantes, alterações motoras importantes ou alterações de reflexos primitivos importantes, alterações centrais do sistema nervoso central. Se ele não tiver nenhum desses 3 tipos de alteração, o exame é complementar e é um achado clínico só que você encontrar lá, certo? E olha aqui, ó, protusão discal, a prevalência aumentou de 29% para 20 anos de idade. Então, 29% dos indivíduos com 20 anos de idade tinham protusão discal, 43% de 80 anos de idade. Conclusões: os exames de imagem de degeneração espinal são presentes numa alta proporção em sujeitos assintomáticos, aumentando de acordo com a idade, certo? Então, a gente tem que alterações dos exames de imagem, eles aumentam de acordo com a idade do paciente. E, mais uma vez, eu vou falar para vocês, quem está falando isso não é o professor Leonardo, quem está falando isso é a ciência. Então, tudo que eu vou falar, quem está acostumado aqui a ver os vídeos do canal já sabe. Tudo que eu vou falar, eu falo embasado em ciência. Não é nada da minha cabeça. O que vem da minha cabeça é o palavrão e as piadas que vem no meio. Mas, na verdade, o embasamento todo que vem é de ciência. Então, vou mostrar para vocês agora um outro estudo que fala mais ou menos a mesma coisa. Só que isso aqui é especificamente na coluna cervical. Tá? Então, agora vamos pegar um estudo especificamente da coluna cervical. Olha aqui, ó. Olha lá. Ó. Achados anormais na ressonância magnética, nas imagens de ressonância magnética da coluna cervical de 1.211 sujeitos assintomáticos. Vamos ver o que aconteceu? O propósito desse estudo foi determinar a prevalência e a distribuição de achados anormais na coluna cervical, na ressonância magnética da coluna cervical. Como que eles fizeram? Aqui, ó, o método.
foram feitas ressonâncias magnéticas do antero-posterior, no diâmetro da coluna, da medula, alterações de deslizamento discal e corte cross-seccional na área de 1.211 sujeitos saudáveis. A idade desses sujeitos era entre 20 a 70 anos de idade, com aproximadamente 100 indivíduos de cada década, ou seja, eu tinha 100 indivíduos de 20, 100 de 30, 100 de 40, 100 de 50, 100 de 60, 100 de 70, certo? Então, são quase 700 pessoas no total que foram analisadas nesse estudo. Aí a gente tem o seguinte, a maior parte dos sujeitos apresentaram uma alteração discal, um abolamento discal, 87,6%. E você está aí achando que seu paciente tem uma cervicobraquialgia por causa de um abolamento discal. Ou seja, o que você está fazendo? Você está atribuindo uma causa ao problema do seu paciente que não existe. E quando você atribui uma causa que não existe para o seu paciente, você está fazendo diagnóstico errado. Seu raciocínio clínico está totalmente errado. Não adianta nada você continuar tratando aquela alteração de imagem. Tá? Que foi aumentou de acordo com a idade, em termos de frequência, severidade, número de níveis. Ou seja, então, de acordo com a idade, a coluna cervical começa a ter uma frequência maior de abalamento discal, uma severidade maior de abalamento discal e mais níveis tem abalamento discal também. Isso quer dizer que tem sintoma? Não, porque todos os pacientes desse estudo eram assintomáticos. Ninguém tinha dor cervical e todo mundo tinha essa alteração. E aqui, ó, a maior parte dos sujeitos de 20 anos tinham abolamento discais com 73,3% e 78% entre homens e mulheres. Ou seja, é mais comum em mulheres, mas não muito também, porque 73% para 78% não é muito, né, nesse tipo de porcentagem. Em contraste, alguns sujeitos assintomáticos foram diagnosticados com, o que é o SCC? Deixa eu ver onde ele foi essa. Spinal Cord Compression, com compressão. Então, 5% desses pacientes tinham sido diagnosticados com compressão da coluna espinal ou uma alteração significativa da intensidade do sinal. Esses números aumentaram com a idade, particularmente depois de 50 anos. Ou seja, depois de 50 anos de idade, esse diagnóstico aumentou e a incidência desses problemas aumentaram, como a gente já viu também. Essa compressão da coluna espinal estava em um nível, em 58% dos pacientes, em dois níveis, 38% dos pacientes, e predominantemente ocorreu em C5 e C6, 41% dos pacientes, e C6, C7, 27% dos pacientes. Por quê? C5, C6, C6, C7 são as regiões da coluna cervical que têm maior mobilidade. Então, é óbvio que o disco e as estruturas relacionadas tenham mais sobrecarga do que nos outros níveis. A base da mobilidade de flexão, extensão e de rotação da coluna cervical são nesses níveis. É óbvio que esses discos vão estar mais sobrecarregados. E não quer dizer que a dor e a incapacidade do paciente venha por causa disso. Conclusão. O abalamento discal foi frequentemente observado em sujeitos assintomáticos, mesmo a partir da idade de 20 anos, a partir dos 20 anos de idade. O número de pacientes com menor abalamento discal foi da idade de 20 até 50 anos, e a partir de 50 anos isso foi aumentando de forma significativa. Compressão da coluna espinal o aumento da intensidade do sinal apareceu depois de 50 anos. Isso foi acompanhado por um aumento da severidade ou aumento do deslocamento discal. Ou seja, o que a gente pode afirmar com esses estudos? A gente pode afirmar com esses estudos que acontece o seguinte problema na nossa prática clínica. Eu tenho um paciente com uma dor cervical ou eu tenho um paciente com uma dor lombar. Esse paciente vai para um médico, vai para um fisioterapeuta, e ele fala assim, eu tenho dor cervical, eu tenho dor lombar. Essa dor irradia para o membro superior ou irradia para o membro inferior ou não. Esses profissionais não têm habilidade, não foram treinados para detectar e fazer um exame criterioso. Por causa disso, o que eles fazem? Você tem um problema, dor na cervical que irradia para o braço? Então eu vou te encaminhar para fazer uma ressonância magnética. Só que quando que a ressonância magnética é indicada? Quando eu tenho uma dor cervical e quando eu tenho uma dor lombar. Quando eu tenho a presença de algum tipo de red flag.
que é uma alteração sensitiva, uma alteração motora significativa. Caso contrário, fazer a ressonância magnética aumenta os custos do tratamento. E isso é um grande erro diagnóstico. Então, se você, porque eu sei que também tem paciente que assiste os vídeos aqui, se você que tem uma dor cervical, que você tem uma dor lombar, você vai até um médico, vai até um fisioterapeuta e é solicitado um exame de imagem sem ser realizado um diagnóstico de exclusão, esse profissional está cometendo um grande erro diagnóstico no seu caso. Ele está fazendo o seu convênio gastar mais, ou às vezes você gastar mais mesmo, você vai ter que fazer o exame, tá? Vai perder seu tempo e isso não vai modificar o seu tratamento. Por quê? Eu preciso descobrir primeiro, existe alguma coisa que justifique eu fazer uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada? Existe. O quê? O paciente tem uma perda sensitiva importante, ele tem uma perda motora importante, ele tem um aparecimento de reflexos primitivos alterados, tem sinais centrais, tem perda de urina, tem alguma perda de função. Opa! Red flags. Quando eu tenho a presença de red flags, eu preciso me ligar e fazer um exame complementar, porque eu não tenho visão de raio-x. Mesmo com a camiseta do super sacro, eu não tenho visão de raio-x. Então, o que acontece? Como eu não sei olhar como está a estrutura lá dentro, eu vou precisar de um exame para verificar isso aí. Agora, com um bom exame físico, criterioso, bem feito, eu não vou precisar, por quê? Porque eu vou avaliar o paciente na dor e na incapacidade. E quando eu avaliar o paciente na dor e na incapacidade, sabe o que vai acontecer? Eu vou conseguir descobrir exatamente qual a melhor forma de ajudar esse paciente sem precisar do exame, sem precisar expor esse paciente à radiação, sem fazer o sistema de saúde gastar um pouco mais com esse paciente, tá? Tem alguns estudos que mostram que quando você faz um bom diagnóstico diferencial no começo de uma dor lombar, o paciente economiza até $4.000 de tratamento. E eu estou falando de ressonância magnética, eu estou falando de medicamento, eu estou falando às vezes até de internação e às vezes até de uma cirurgia, tá? Então, prestem atenção a uma coisa que a mensagem tem que ficar desse vídeo é: alterações nos exames, tanto da cervical, quanto da lombar, quanto do ombro, quanto do joelho, podem acontecer, na maior parte das vezes, em pacientes assintomáticos. Então, pacientes assintomáticos vão apresentar alterações degenerativas importantes, e essas alterações degenerativas importantes são alterações normais da idade. Não são alterações que vão gerar no paciente dor e incapacidade. Certo? Entendeu isso? Se você entendeu isso, essa mensagem nesse vídeo já está suficiente para você hoje. Então, lembra, o exame é complementar. Quem faz o diagnóstico é você. Beijo, valeu.